Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes. É uma satisfação ter você aqui no nosso vídeo. É o 18º vídeo da nossa minissérie O Investidor Inteligente, onde nós tratamos sobre o livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Então, se você é novo aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e também vai lá no Instagram, procura a gente nas redes sociais QG do Investidor e Thiago Gomes _QG. Todo dia nós abrimos uma caixinha de pergunta para te ajudar a entender melhor o mercado financeiro. Se este é o seu primeiro vídeo dessa minissérie, retorna lá e acompanha toda a minissérie. O vídeo passado é muito importante também para que você entenda toda a metodologia e os resultados que ela trouxe para a gente e que nós estamos levando para você de graça. Não se preocupe que durante toda a minissérie nós temos o compromisso de não vender nenhum curso para você. O nosso intuito é apenas passar o conhecimento. Durante o capítulo 18 do livro, o autor ele faz comparações entre empresas. Ele pega 8 empresas e vai comparando em duplas. Normalmente a gente faz isso dentro do mercado financeiro. Normalmente não, a gente sempre faz isso dentro do mercado financeiro. Nós pegamos um subsetor, por exemplo, o subsetor de frigorífico, o subsetor de proteína animal. Nós pegamos ali, analisamos todas as empresas daquele subsetor e focamos uma análise mais minuciosa nas duas melhores empresas, nas empresas com melhores indicadores. Então, dentro da lista, do checklist, vamos dizer assim, que nós temos, nós fazemos um ranqueamento das empresas e descobrimos ali as melhores empresas daquele subsetor, as empresas que nós podemos fazer o descarte para não perder tempo. Então, se eu pego a parte ali de proteína animal, e algumas daquelas empresas reportaram prejuízo nos últimos 10 anos. E analisando aquele ano que ela reportou prejuízo, eu não achei satisfatório a justificativa dela para aquele prejuízo, eu já faço descarte. Eu não preciso avançar nas minhas análises e perder tempo com aquela empresa. Aquela empresa, durante os últimos 10 anos, ela, por algum motivo não justificado e que eu entenda, não é que a justificativa ela tem que ser aceita, ela pode dar a sua justificativa para não ter pago dividendos e eu simplesmente não aceitar. Se ela fez isso, eu já descarto a empresa, eu já não avanço com ela. Se a empresa tem o seu passivo a descoberto, o que é passivo a descoberto? É quando as suas obrigações, as suas dívidas, ela está maior que os seus direitos, os seus bens. Quando acontece isso, eu já também descarto aquela empresa. Então, se eu pego um subsetor, eu vou ver primeiro os pontos que eu posso fazer o descarte das empresas, porque eu diminuo o rol de empresas que eu tenho para analisar. Após isso, eu faço um ranqueamento, pego os indicadores econômicos, os indicadores financeiros das empresas e faço ali o meu ranqueamento para saber qual era a melhor e a pior empresa que permaneceu ali na minha lista após os descartes. Por que, Thiago, você faz esse ranqueamento? Porque cada indicador e cada subsetor, cada setor, ele tem indicadores mais fortes e mais fracos para aquele setor. A empresa ou o subsetor de tecnologia, eu não vou precisar ter um estoque para aquele setor. Então, por que eu vou dar o mesmo peso para os indicadores que me reportam estoque? Agora, quando eu estou falando de empresas que precisam de estoque, eu tenho que dar um peso maior. Isso é para não criar viés. Vamos colocar subsetores similares, onde um subsetor também precisa de estoque, o outro precisa de estoque, só que não no mesmo peso, não na mesma importância. E quando eu faço essa análise para setores similares, para empresas dentro do mesmo setor, eu incorro em risco se eu não colocar peso nos seus indicadores. Eu posso ter ali subsetores que necessitam de estoque, mas que não é muito importante o seu estoque. Se eu coloco peso no indicador igual, eu posso ter uma empresa ganhando ou se favorecendo daquele grande estoque que ela tem, frente a outra empresa que mantém o estoque em níveis aceitáveis,
porque não é importante ela ter estoque. E quando nós vamos para outro indicador, aquela empresa A está com o indicador de maneira razoável, e esse indicador sim muito importante. E a empresa B está com aquele indicador alto, mas não ao ponto de comparar com o estoque da empresa A. Não sei se você está entendendo. Mas nós temos que dar peso exatamente para que essa empresa que tem um indicador muito forte, mas não tão relevante, não possa se sobressair frente à empresa B, que tem indicadores relevantes, mas com um potencial não tão grande para se sobressair a empresa A, que tem um estoque relevante. Então, por isso que nós damos pesos nos indicadores, e talvez quando a gente vai analisar um outro setor, o peso para aquele indicador já caia ou já suba mais. Isso faz com que a gente não perca também o time do negócio. É muito importante você entender o negócio. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo da proteína animal. Após colocar os pesos necessários em cada indicador, eu faço o ranqueamento e descubro ali o ranqueamento das empresas. A empresa com melhor ranqueamento, a segunda melhor, a terceira melhor, a quarta melhor, as empresas que eu descartei pela meu checklist, está aqui. Ah, Thiago, então você nunca mais vai olhar essas empresas? Pelo menos durante aquele ano, aquelas empresas não vão me interessar. Após fazer isso, eu vou olhar a margem de segurança que eu tenho para aquela empresa. Eu vou olhar o tamanho daquela empresa para o mercado. Eu vou observar a diversificação de negócios que aquela empresa tem, a diversificação de clientes, de regionalidade que aquela empresa tem. Se aquela empresa está só no Brasil, ela está atendendo o exterior. E se ela está atendendo o exterior, qual é os países que ela está atendendo? Quais são os blocos econômicos que aquela empresa está atendendo? E aí eu vou ver o impacto. E aí eu vou ter que abrir minha mente. Você vai ter que abrir sua mente. Vamos lá para a Vale. Vale é uma empresa que negocia com a China praticamente 40% da sua exportação. Se a China está ruim, Vale também pode estar ruim. É isso que eu quero que você abra sua mente. Não adianta você pegar e falar, eu vou investir seguindo a receitinha de bolo. Beleza, só que nesse segundo momento, você precisa abrir sua mente, precisa aprender, precisa adquirir conhecimentos um pouco mais amplo que a receitinha de bolo. Não é que a receitinha de bolo não vai funcionar. Vai perfeitamente, nós mostramos isso no vídeo anterior. Só que a receitinha de bolo precisa necessariamente de um conhecimento a mais. Ela necessariamente precisa que você entenda o risco do negócio que você está investindo. Por isso que você não pode somente fechar os olhos e investir sem conhecer a base daquele negócio. Você não precisa investir em uma empresa de tecnologia, ser formado em computação, ser expert no assunto, entender de tudo. Não, você só precisa entender a base. Só precisa entender nas empresas de tecnologia o que ela gasta mais, por que ela gasta mais, qual é o indicativo de crise daquele subsetor. Somente isso, coisas básicas. Então, retornando, após a gente fazer esse estudo das duas primeiras empresas, eu não vou descartar as outras empresas, mas eu vou focar nesse primeiro momento um estudo mais minucioso das duas primeiras melhores ranqueadas. Após eu fazer isso, eu vou saber se eu tenho uma margem de segurança, uma diferença entre seu preço e o seu valor para poder investir. Thiago, quer dizer que eu não posso investir em empresas que não têm essa margem de segurança? Claro que você pode. O que você deve é tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Uma empresa que já está muito cara, já está muito esticada, onde seu preço já se sobressai sobre o seu valor, você tem que ligar o alerta. Essa empresa ela pode continuar crescendo e se valorizando durante o longo dos anos. Você pode ganhar muito dinheiro com essa empresa. Só que quando você age com uma margem de segurança, que já foi passada também nos outros vídeos, você cria uma perspectiva muito maior. Você não precisa se preocupar tanto com um curto prazo, com os impactos de curto prazo. Você não precisa se preocupar
com a evolução crescente dessa empresa, tanto quanto você está investindo em empresa cara. Por isso que nós focamos e nós fortalecemos a ideia que você procure empresas com margem de segurança. Ah, Thiago, mas a empresa com a margem de segurança mais adequada é a empresa que está terceira no ranqueamento. Sim, então essa empresa ela já está ranqueada, ela não foi descartada e você já tem uma garantia que aquela empresa tem uma boa análise fundamentalista. O que custa ou o que não custa você investir nessa empresa? Em vez de investir nas duas primeiras que já estão caríssimas. Agora, quando essas duas primeiras chegarem a preços suficientemente bons, que você olhe e que você veja e fale, ela me dá uma margem de segurança, você pode até fazer a troca ou então somente acrescentar uma nova empresa na sua carteira. Claramente se protegendo, balanceando sua carteira de um modo que aquele acréscimo daquela nova empresa não vá deixar você muito no alvo ou muito no radar de uma crise setorial. Então nós também devemos observar isso. Boa parte dos analistas do mercado, eles têm a tendência de lhe indicarem as duas melhores empresas, não importando muito com sua margem de segurança. Porque realmente as duas melhores ou a melhor empresa, mesmo ela estando cara, ela pode continuar se valorizando, ela pode continuar crescendo a distribuição dos seus lucros, pagando os seus rendimentos. E você pode sim investir nessas empresas. Eu bato novamente nisso. O que você não deve é ter 100% de confiança que isso vai continuar. É muito fácil o mercado corrigir e você passar apuros, porque seu preço médio vai estar muito alto. É muito fácil aquela empresa, por algum momento, estagnar o seu crescimento, porque ela já cresceu muito. E aí, as ações corrigirem e o preço buscar o valor na sua desvalorização. Por isso que a margem de segurança é importantíssima. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Para que você entenda que investir não é necessariamente estar na melhor empresa. Investir é necessariamente você estar em empresa que tem um crescimento confortável, que tem um lucro crescente confortável também. É você estar em uma empresa grande o suficiente para que ela tenha resiliência de passar por crises. É você ter conhecimento daquilo que está fazendo. E, primeiro no mercado financeiro, nós, ou no caso você, deve proteger o seu capital. O mais importante passo para o investidor é proteger o capital. Em um segundo momento, ele busca valorização daquele seu capital. Quando você pensa dessa maneira, de primeiro proteger o seu capital, você vai incorrer em muito menos riscos. Você, antes de fazer uma aposta, você vai pensar, por que eu não fico nessa que é mais consolidada? Ah, essa empresa tem múltiplos de valuation que ela vai me favorecer no futuro com esse crescimento abundante que ela tem. Quem te garante isso? Quando você busca uma empresa consolidada, você busca uma empresa que está crescendo, mas que por algum motivo o mercado ainda não reconheceu o seu preço ou o seu valor. O mercado ainda deixa o preço daquela empresa muito abaixo do seu valor. Mas como você entende que ela vem crescendo, que ela vem distribuindo lucros, que ela vem controlando o seu endividamento, porque não adianta uma empresa crescer de forma absurda se seu endividamento acompanha também um crescimento de forma absurda. Em algum momento, em alguma crise, aquele endividamento ele vai deixar a empresa em apuros. Então tudo isso tem que ser analisado. E não é apenas um vídeo, mas se você assistir toda a minissérie, você vai vendo, você vai observando todos os toques, todos os conhecimentos, os ensinamentos que nós estamos te passando. E aí você começa a juntar, porque investir no mercado financeiro é isso. Não é você olhar apenas um indicador, não é você pegar apenas uma dica, é você juntar todo o conhecimento e fazer uma análise completa. Então, quando a gente faz o descarte, eu já te deixo poucas oportunidades, então você não vai perder tanto tempo.
Após fazer essa análise, você vai adquirir essa empresa de maneira constante, periódica, sempre que possível, até o ano seguinte. No ano seguinte, você vai observar e fazer a mesma análise, fazendo novos descartes. Você vai observar se aquela empresa mudou ou não ali os seus pontos. Se você escolheu a segunda melhor empresa ranqueada do setor, você vai olhar se a primeira empresa já está ali com seu preço e seu valor dentro da sua margem de segurança. E aí você vai começar a fazer isso dentro de todos os setores. Você vai criando uma carteira de investimento a longo prazo. As corretoras, elas mudam as suas carteiras de longo prazo praticamente de forma mensal. Não existe essa necessidade. O mercado ele vai oscilar, o mercado ele vai desvalorizar. Mas se a análise fundamentalista continua a mesma, para que você vai se preocupar? Para que você vai ficar rodando a sua carteira? Analisou a empresa, dá tempo ao tempo. Após um ano, você vai analisar novamente e vai ver. No método de Benjamin Graham, nós fazemos essa análise sempre que os resultados anuais, os balanços anuais são lançados a mercado. Sempre que nós pegamos os balanços anuais da empresa, nós já vamos dividindo ali por setor e já vamos fazendo a mesma análise, ano após ano. Às vezes uma empresa ela se destaca naquele ano ali e eu vejo que eu posso investir nela. Aí, o que é que eu faço? Vamos ver aqui para ver o balanceamento da carteira. Para ver se eu não estou me expondo demais. E é isso que eu quero que você entenda. Então, no capítulo 18, eu não trouxe nenhum dado do capítulo 18 porque reflete a economia e as empresas americanas. Mas nós podemos fazer isso dentro das empresas brasileiras também. Meus amigos, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.